no Eldorado, Carrefour Macro 6 Sendas. Em nome dos filtros Fran, conosco também Móbil, sangue novo para o seu carro. O Antônio Carlos Zago, maior back central do futebol do Brasil hoje. Boa noite, João Antônio. Boa noite, Milton. Boa noite, amigos da Jovem Pan TV. O jogo esteve, inclusive, ameaçado de ou não ser realizado ou sofrer um certo tipo de retardamento. Acontece que devido a uma greve da empresa Lloyd Boliviana, que traria a equipe do Bolívar para São Paulo, o jogo correu risco até de ter um certo retardamento. Mas devido a conseguir essas passagens numa outra empresa aérea, a equipe do Bolívar pôde chegar a São Paulo por volta de 19 horas e de lá veio direto aqui para o Morumbi. O time está sem 3 importantes jogadores, todos contundidos. O Salinas, centroavante titular, que está com uma fratura no ombro, e mais o volante Soria e o zagueiro central Sandy. Mesmo assim, o seu técnico espera um bom resultado, apesar da correria para chegar aqui em São Paulo. Já o tricolor vem realizando exibições boas na Libertadores, apesar daquele empate 1 a 1 contra o San José, aqui mesmo no Morumbi. E a equipe do São Paulo, do técnico Tele Santana, joga apenas sem Miller, se bem que jogar sem Miller é um problema muito sério que vem atravessando o São Paulo em suas últimas partidas. Tanto o São Paulo como a equipe do Bolívar, as duas equipes já estão definidas. A bola está no pé do centroavante peruano Irano. Tá aí o Zete. O jogo vai começar. Tá aí o Irano. Rapidinho, vamos escalar São Paulo e Bolívar, João Antônio. Muito bem, Milton. São Paulo definido. Zete 1, Cafu 2, Antônio Carlos 3, Ronaldo 4, Nelsinho 6. Adilson 13, Pintado 14, Raí 10. Palinha 18, Macedo 9, Elivelton 11, técnico Tele Santana 12, Marcos 5, Sidney 15, Ivan 17, Catei 19, Gilmar o banco. Já o Bolívar, Truco número 1, Montanho 14, Olaixeia 16, Giguchi 3, Ferro Fino 5, Rimba 2. Borja 8, Lopes 10, Urruti 7. O brasileiro Sabino 25, Irano 11. Vitor Barrientos é o técnico, Barreiro 12. O jogador Hernandes 15, Banhes 18, Villegas número 20, Perazo 22. Arbitragem a cargo do argentino Francisco Lamolina, auxiliado por Juan Carlos Vizcay e Javier Castrilli. Começando Bolívar e São Paulo e Bolívar na Jovem Pan TV, canal 16 UHF. Tá aí o goleiro Carlos Truco. E depois de muito tempo, o Morumbi recebe um outro jogador com o nome de Sabino. Não foi Pelé, tinha o sorriso de Pelé, mas teve uma tarde de Pelé contra o Santos de Pelé. Não é o mesmo Sabino. Aquele jogava com Cecílio Martínez, com Faustino Pagão e Benê. Agora temos um outro Sabino, jogando contra. O Cafu vai enfrentar o Sabino mais uma vez aqui. Mais um Sabino no Morumbi, né, Flávio Prado? Boa noite. É verdade. Boa noite, Milton Neves, amigos da Jovem Pan. De novo, o São Paulo pega esse bom time do Bolívar. Um time que atua de uma forma absolutamente moderna, tem um líbero e que deu um trabalho tremendo para o São Paulo lá em La Paz. Está cansado, está desgastado, mas é um adversário difícil. Agora, lógico, o São Paulo é muito mais time, tem que impor o seu jogo. O São Paulo começa em cima do time do Bolívar. Instantes iniciais, está aí o pintado. 0 a 0 São Paulo e Bolívar. A bola seria para o jogador Raí, cortou o Laixeia. Back central, Laixeia, que é peruano. Tá aí mais um peruano, o artilheiro Irano. Ele é pequenininho, mas é um perigo. Uma dupla de um atacante pequenininho, Irano, e o outro, o Sabino, enorme. Aí a tranquilidade do Carlos Truco, que também é argentino, Flávio Prado. Carlos Leonel Truco, argentino. Tá aí o Truco, que teve grande atuação contra o São Paulo, menos naquela bola do Raí. No empate salvador do Raí contra o time do Bolívar em La Paz, foi 1 a 1. Ele, inclusive, tem 36 anos e veio do futebol da Colômbia para o Bolívar. E com o futebol Jovem Pan, sempre os produtos Swift Premium, como milho e ervilha, o coração é o mesmo. A qualidade coração de manteiga, exclusividade Swift, que você encontra no Eldorado, Carrefour, Macro e Pão de Açúcar. Aí trabalhando o Adilson, São Paulo e Bolívar 0 a 0. A bola seria para o Raí, parou de novo no Laixeia. O zagueiro peruano colou no Raí. Lopes, prestem atenção no camisa número 10, Carlos Lopes, o argentino veterano que está aí na bola. Ganhou inclusive do Elivelton, é um grande jogador do Bolívar, o camisa 10. Bem, Milton, como disse, além do Salinas, que está com um problema no ombro, 2
Jogadores que vinham atuando como titulares desse time do Bolívar não estão jogando. O Vladimir Soria, volante boliviano, que está suspenso pela expulsão contra a equipe do San José, e o Marco Antônio Santos, zagueiro central, também boliviano, que está com uma contratura na coxa. O Sandy, que é o camisa 17, um zagueiro muito forte, contundido, não veio hoje. E o pessoal da Bolívia agradece muito a Varig. Conseguiram, através da Varig, chegar ao Morumbi a tempo. Do aeroporto direto para o estádio, e a bola está rolando 0-0. O jogo esteve ameaçado, porque o Lloyd Aéreo brasileiro, ou Lloyd Aéreo boliviano, melhor dizendo, é em greve. Os jogadores da Bolívia não puderam embarcar no dia certo, não, na segunda-feira. Tá aí o Macedo. Com Pintado, tá na área, bola pro Raí, ganhou o Ferro Fino, que é outro grande zagueiro. Olha aí a bola chegando pro Palinha, bem Ferro Fino de novo. No primeiro lance que chama a atenção no Morumbi, tá aí o menino Palinha. Jovem Pan mostra de novo pra você como foi. Zagueirão Mário, Ferro Fino chegou, meteu o sapato nela, a bola saiu. Bolívar começa cauteloso, assustado, é claro, tá inteirinho atrás. Tá aí o Palinha. Primeira vez, a bola lá em cima, sem dono. Olha como torto, tira e Ruth. Bola de novo no escanteio, o segundo do jogo, o segundo do São Paulo. Agora não ousa não o jogador Palinha. Bola curta pro Nelsinho, tá lá em cima de novo. Bola sem dono pro jogador Ronaldo. Aí o Montanho, demorou muito. Hesitou tudo o Montanho, que leva uma senhora bronca do peruano Laichei agora. Olha como falha o jogador peruano. Hesitou demais e quase que o Raí toca nela de cabeça. Só dá São Paulo, vai apertando, mas agora sai Borja. Ganhou Pintado. São 20 jogadores no campo do Bolívar. Flávio Prado, começa igualzinho, hein? São Paulo e Bolívar em relação a São Paulo e São José. O São Paulo em cima e o boliviano atrás. É de se esperar, o time do Bolívar aqui lá jogou no 3-5-2, aqui joga no 5-3-2, deixando apenas o Sabino e o Irano lá na frente, ou às vezes o Ruth. O Irano volta para fazer o trabalho de meio campo. Então, absolutamente normal. Eles fizeram uma inversão, estão jogando num sistema mais ou menos parecido com aquele que o Lazzaroni tentou colocar na seleção brasileira, só que com os laterais presos. Eles devem se soltar no transcorrer do jogo. Aí o Rimba, bom Rimba, mas errou. O Giguti conserta. Zero a 0, placar do jogo começando aqui no Morumbi. Bolívar e São Paulo. Aproveito para abraçar aos nossos amigos lá de Criciúma, Santa Catarina, todo o estado acompanhando o futebol da Jovem Pan TV. Criciúma atento ao resultado do jogo, hein? Apesar que o Criciúma, né, Pintado, não depende de ninguém. Ganhando sábado, 6 da tarde do Bolívar, será o campeão do grupo 2 da Libertadores América 92. Mas o Zé te garante, o São Paulo será campeão. Irá para Tóquio. Na bola o capitão, o jogador Carlos Borja. Olha o que ele faz. A bola seria para o Sabino, que ainda não tocou na bola, hein? O enorme Sabino é uma espécie de Marcão magro. Tem Palinha, bola para o Macedo, vai chegar, primeiro truco. Eu queria aproveitar, meus amigos, na abertura de mais uma transmissão internacional da Jovem Pan TV. Toda a Bolívia vendo aí a torcida do São Paulo e viu há pouco o Macedo. Aproveito para abraçar os amigos de 2 canais de televisão lá da Bolívia. Deportes Total e Telesistema Boliviano. São os 2 únicos canais que legalmente podem receber a imagem da Jovem Pan. Moveu o ataque do São Paulo aí quando tira Ferro Fino. São os 2 canais que estão recebendo as imagens geradas pela Jovem Pan TV. Qualquer outro canal na Bolívia que esteja mostrando esse jogo está fazendo de forma clandestina. Um abraço ao Deportes Total e ao Telesistema Boliviano. Aí o Palinha só dá São Paulo. O pessoal da Bolívia está preocupado que o Bolívar não vê a bola não, hein? Adilson com Cafu aqui na direita. O Rimba nele, mão atrás. O Rimba sabe, hein? Mas o Cafu sabe mais. Alma de Garrincha ali, pé esquerdo nela, parou exatamente no jogador Borja. Copa Libertadores da América, você sabe, é na Jovem Pan TV. E conosco o Móbil. Móbil, sangue novo para o seu carro. Com o Móbil, o coração do seu carro bate muito melhor. Tá aí Lopes. A bola seria para o Sabino. Flávio Prado, ele só tocou na bola o Sabino quando começou o jogo encostando por Irano.
Sabino não é um jogador que eu conheço, andou pelo interior de São Paulo, parece que jogou no Paulista de Jundiaí. O João Antônio tem mais informações desse jogador, mas ele chegou há pouco tempo, ele foi contratado para a Libertadores, deve estar fazendo, é o primeiro jogo dele na Libertadores, talvez até o primeiro jogo no próprio time do Bolívar. Está absolutamente desentrosado com o esquema, está jogando porque o Salinas está contundido. Agora, João Antônio, no uniforme dos jogadores aí do Bolívar, como nós temos os patrocinadores do São Paulo, o patrocinador do Bolívar não é exatamente o Lloyd Aéreo Boliviano? Exatamente. O patrocínio do Bolívar é da companhia que acabou entrando em greve e por pouco não faz com que o Bolívar não chegasse ou chegasse atrasado aqui em São Paulo para esta partida. Enquanto ao Sabino, ele faz o seu primeiro jogo na Libertadores. Na Liga Boliviana ele já fez uma partida. Segundo as informações, ele veio de Manaus para o futebol do Bolívar. Aqui eu conheço um outro Sabino, que também é semelhante a esse. Ele jogou no Paulista de Jundiaí e estava no União de Mogi. Depois a gente vai confirmar se é o mesmo ou se esse é um outro Sabino. Aí o Pintado continua dando só São Paulo. Nelsinho. Com Elivelto, ele e o Montanho. Achou Palhinha, bela bola no fundo pro Nelsinho. Olha o Lacheia falhando de novo, hein? Zagueiro peruano do bom normalmente falha 5 vezes por jogo. O Loeché já falhou 2. Quando eu falo em zagueiro peruano, eu lembro de Chumpitaz e Manso. A dupla diária do Peru em 78 contra a Argentina. Vem Pintado. Olha o Macedo, ganhou o Macedo na cara do Tuta, no gol, Montanho de lá acaba consertando o grande momento, mais um do time do São Paulo. Pouquinho mais de rapidez o Macedo, ele chega lá de novo, bola lá em cima, sem dono, Carlos Truco bem nela. E a torcida já entusiasma o São Paulo e também ao Macedo. O bom momento do jogo do São Paulo. Veja de novo, olha a chegada do zagueiro Ferro Fino em cima da hora. Aí Rimba pela esquerda. São Paulo 0, Bolívar 0, começando no Morumbi. Rimba com Lopes. Eu insisto, anote bem, hein? Camisa 10 Lopes, sabe tudo. Com o Ruti, errou o Ruti. Ganhou Capu com Raí. Pro Palhinha, parou no Giguti. Aí o capitão Borja. Mas o Lamolina acabou dando a bola pro São Paulo que volta. Elivelton, ele Loecheia. Elivelton, pé direito nela no pé da trave. De novo, Elivelton, olha o gol do Raí. Aí, mas o Bandeira de cá já havia parado o lance, hein? Se entra essa bola aí do Raí que você verá, o gol seria anulado. Aí o cruzamento do Elivelton, sobra fácil pro Raí, adiantado o Macedo e o Bandeira marcou muito bem, Sr. Juan Biscay. Juan Carlos Biscay é o mais velho do trio, ele é o mais veterano na FIFA. O Castrilli foi recém-promovido à FIFA. Francisco Lamolina, quem acompanha os jogos do Campeonato Argentino na Jovem Pan TV, sabe, é um belo árbitro, é um árbitro firme nas marcações. Ele costuma não facilitar, o jogador vacila, ele expulsa. Estamos tranquilos com relação à arbitragem. Olha como vem o São Paulo. Recuperação de Giguti mais uma vez. Eduardo Giguti, camisa número 3. Ele que tem 22 anos, jogou na seleção olímpica boliviana, é o líbero dessa equipe, veio do Oriente Petroleiro, outra equipe da Bolívia. Mas o zagueiro bom mesmo na área ali chama-se Mário Ferro Fino, sabe, hein? Titular da seleção boliviana. Copa Libertadores da América, você sabe, é na Jovem Pan TV. Prato pronto, você sabe, é Swift Premium. Tá feijoada aí no vídeo. Swift Premium, sua saída de emergência no Sé, Sendas e Barateiro. Vem Capu, vinha, parou no Olacheia. Jogador Ruth ali apertando o Antônio Carlos, a bola recuada. A Copa Libertadores da América tem mais um jogo na PAN no próximo sábado. 6 da tarde, Criciúma e Bolívar. O Olacheia saiu um pouquinho, está na posição de volante, vem Pintado. Ainda o Pintado pedindo o Capu na condição de centroavante, o Capu. Nelsinho, tá lá em cima, a bola tem dono, mas bateu muito fraco, Palhinha. Mas o Carlos Truco até que teve dificuldade de dominar, hein? Tá assustado o goleiro, veja de novo, ó. Rei Plas, mostrando de novo para você o lance como foi. Primeiros 13 minutos decorridos, São Paulo jogando muito bem.
procurando explorar a individualidade, já poderia ter feito seu primeiro gol. A equipe boliviana só se defende conforme era de se esperar nos primeiros minutos. É bom o São Paulo fazer logo seu primeiro gol, tá jogando futebol para isso, porque depois, à medida que o tempo for passando, vai jogando também contra o relógio. Amanhã, quarta-feira, você acompanha mais uma rodada da 19ª Copa Brasil de Futsal com Milton Leite, direto do presidente ginásio, presidente Ciro. O Banespa já ganhou a fase, hein? Superou a Gercap, Eletropaulo e Eternite. Antônio Carlos com Nelsinho. São Paulo continua sobrando no Morumbi, mas gol que é bom nada até agora. 0 a 0 a bola para o Palhinha. Já saiu o Giguti, hein? Aí consertou o Giguti de uma vez só. Nelsinho nela, vem o São Paulo. Pintado. Ainda o Nelsinho, já chegou, vem o São Paulo. Tá lá em cima, mas aí o mau cruzamento do Olivelton. Pé direito do Olivelton não é o bom, não. Agora tem que ver o seguinte, viu, Milton? Essa equipe do Bolívar, como eu já disse, chegou em São Paulo às 19 horas e veio direto aqui para o Morumbi. A única refeição que eles fizeram, ou melhor, a última refeição que eles fizeram foi o almoço. Já que, segundo os representantes da equipe do Bolívar, não foi servido nada durante o voo da vinda para São Paulo. E eles também não tiveram como tomar um lanche aqui no Morumbi, já que ficaria muito em cima da hora do jogo. Por isso mesmo, eles estão apenas com o almoço. Chegando ao Morumbi por volta de 8 da noite, foi abordado por alguns diretores do São Paulo que disseram: somente tivemos a certeza da vinda do Bolívar através da informação da Rádio Jovem Pan no Jornal de Esportes 1h15. Um trabalho assinado pelo Flávio Prado, direto do aeroporto de La Paz. O Bolívar confirmava que estava viajando, através de um dos seus diretores. Aí o Raí, enquanto isso, o São Paulo vai apertando. Cafu, recuado o Ruti. Acabou salvando o Taí, Juan José Urruti, camisa número 7 do time da Bolívia. Que também é argentino, né, Flávio? Também é argentino, sim. Aliás, o que temos de pouco nos times bolivianos é jogador boliviano. 45 argentinos atuam na Bolívia. Olha a imagem da Jovem Pan para você aqui no escanteio do Elivelton. Mineiro Elivelton nela. Tá lá em cima, bola sem dono. Ronaldo subiu sozinho. Quase repetindo um gol que fez em Santo André, numa quinta-feira pelo Campeonato Paulista. Ronaldo subiu sozinho, João Antônio. Será que não abriu o olho, Outra falha de marcação da zaga da equipe do Bolívar. Você falava do Jorge Olaechea, que tem 32 anos, peruano. O único jogador, acho que esses que estão jogando pela equipe do Bolívar, já participou de uma Copa do Mundo, já que ele jogou pela seleção peruana na Copa de 1982. Zagueiro peruano é sempre um perigo. E ainda mais quando não quer jogar, né? Que eu diga o Manso e Tchumpitá 78. Olha onde está o Rimba. Olha onde está o Rimba. Já chegou o Cafu. Acredita um pouco mais aqui o Bolívar. Aí o Lopes recuando também, ajudando ao seu companheiro. E o São Paulo vai empatando com o Bolívar 0 a 0 no Morumbi. Filtros Fran também com o futebol Jovem Pan, mostrando para você. Olha aí. Tempo do jogo. Temos ainda muito tempo para o encerramento do primeiro tempo. — 16h57 de bola rolando nesse primeiro tempo. Quase 17 minutos. Bela cobertura do Ferro Fino, Marco Ferro Fino. Que jogador, né, Flávio Prado? Esse é bom, é da seleção também, né? O jogador Marco Ferro Fino é da seleção, é stopper. Joga na Bolívia, na seleção boliviana, sempre foi jogador do Bolívar. O Bolívar que é conhecido como La Academia, ou seja, a academia. Vem Cafu, achou Raí. Cobertura de quem? Marco Ferro Fino. Será que acaba o campo? Salvou pelo menos o escanteio. Tá aí o moço cujo currículo aí foi citado pelo Flávio, né? Marco Ferro Fino. Camisa número 5 do time do Bolívar. Aí na tela da Pan, Cafu.
Olha onde acha o Raí, o Antônio Carlos aqui atrás. Agora temos 21 jogadores no campo do Bolívar. Nelsinho procurou o Macedo como fizera contra o time do Fluminense, mas não achou não. Elivelton. Vamos conferir o tempo que falta. Aí está, informação de Filtros Fram para você. Um pouquinho menos de 27 minutos. De novo lá em cima. Macedo atrás pro Adilson. Bola bateu no zagueiro, hein? Escanteio. Confere bem o árbitro, o senhor Francisco Lamolina. No chute do Adilson, a bola bateu exatamente no jogador Rimba no caminho. A bola bateu e saiu. O terceiro escanteio cobrado pelo Balinha. Tá lá em cima, bola sem dono, fechada. Chegava o jogador Raí, mas nele também o Ruth. Bola bate e volta, só dá São Paulo. Tirou Montanho pro Irano. Baixinho Irano é um perigo, mas está sozinho contra 3. Olha como sobra o São Paulo. Lançamento do Elivelton ali, mais pro Montanho em relação ao Nelsinho. Deu Bolívia. Olha o erro do Montanho, hein? Bem pintado, ganhou, Balinha no chão, de fora, Raí, bateu! Copa Libertadores da América é na Jovem Pan TV. E a Jovem Pan tá aí mostrando de novo para você como foi. Teve toda a chance agora o Raí, hein? Um detalhe curioso, Milton, que envolve as equipes do São Paulo e do Bolívar, é que essas duas equipes são realmente muito bem estruturadas. E foi assinado um convênio entre esses dois clubes, não entre os times, mas sim entre os clubes, que os associados do São Paulo Futebol Clube, quando estiverem na Bolívia, podem usufruir das dependências do Bolívar, que é um clube com 15 mil associados, o mais organizado da Bolívia. E exatamente o contrário também poderá acontecer. Os bolivianos associados do Bolívar, que estiverem aqui em São Paulo, poderão se utilizar das dependências aqui do Morumbi do São Paulo Futebol Clube. Convenhamos, é sim um contrato bilateral, mas que cheira unilateral, né, Flávio? O que você está querendo dizer com isso? Ah, mas a vantagem é pró-Bolívar. Enquanto isso, o Bolívar vai resistindo ao São Paulo 0-0. Bolívar é um dos 3 únicos invictos da Libertadores, Milton. Ao lado dele está o Cerro Porteño, campeão do grupo 5, e que o São Paulo poderá pegar se for o terceiro do grupo, e também o Barcelona de Guayaquil. Olha o Elivelton, derrubado pelo zagueirão Giguti, fez obstrução, tá aí no chão, camisa número 3. Zagueiro Jorge Iguti, Jorge Eduardo Iguti, tá vendo? Elivelton, que não jogou a última partida do São Paulo no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, vitória de 1-0, porque foi liberado para resolver problemas particulares. Está retornando hoje ao time. Apelou o zagueiro boliviano, agora segura. São 21 jogadores, veja aí os números do jogo no campo do time do Bolívar. Mas em um quarto do campo, né? Um quarto do campo, 21 jogadores. Lá em cima, chegando o São Paulo. Ferro fino, tirou bonito no chão. Em Borja. Errou na saída de bola, hein? Deu Macedo. Ainda o Macedo, bela bola pro Antônio Carlos. Olha o gol, pênalti! O pênalti aconteceu no Morumbi! E o senhor Lamolina não deu, mas que absurdo! A Jovem Pan mostra de novo para você. Veja como é derrubado o Antônio Carlos. Ah, mas Flávio Prado não teve essa impressão não, mas na primeira bola tive clara impressão de derrubado o Antônio Carlos, hein? Nesse replay eu fiquei com a impressão que ele tropeçou no goleiro, viu? Mas na primeira bola você teve a mesma verdade. Coisa, mas mudou tudo. A imagem da Jovem Pan foi clara, né, Milton? Aí a gente vê por essa câmera, pela outra também. Olha só que o goleiro não tá nem preocupado com ele, ó. Ele é que vai tentar passar por cima e tropeça. Eu quero retirar tudo. Peço desculpas a você. Não houve nada. A torcida do São Paulo tá aí vibrando. O São Paulo muito próximo do gol. Mas não foi pênalti, não. Parabéns, eu sou Lamolina. Viu muito melhor do que eu. Aliás, é a função dele também, né? São Paulo conseguiu 5 escanteios, o Bolívar nenhum. E na bola o Ferro Fino, que é o melhor zagueiro do time boliviano, saiu machucado. Ele salvou o gol, mas machucou. Mais uma vez lá em cima. Agora tirou o Giguti. Bola pro Palinha. Sempre o cruzamento na área.
Diego é o nome do gol. E a Jovem Pan tá aí mostrando de novo para você como foi. Mais uma bola na área. Cruzamento do Palhinha mais uma vez aí para você. Subiu sozinho Antônio Carlos, porque não tinha marcação do Ferro Fino, que contundido estava fora do lance. Subiu muito fácil, pobre do truco. São Paulo 1 a 0. Esse é o líbero correto, hein, João? Gol do Antônio Carlos, o primeiro dele na Libertadores. Uma curiosidade, né, Milton? Antônio Carlos poderia estar do outro lado. Acontece que ele nasceu em Dourados, no Mato Grosso, que faz divisa com a Bolívia. 100 quilômetros separam a localidade que nasceu Antônio Carlos da Bolívia. Quer dizer, por 100 quilômetros, Antônio Carlos podia estar marcando esse gol pelo Bolívar contra o São Paulo. Vem o Raí, o São Paulo já faz 1 a 0. E tanto na Bolívia como aqui em São Paulo, todo mundo curte hambúrguer Swift. Hambúrguer Swift 100% de carne, feito por quem realmente entende de carne. A Swift, é claro. Você encontra o hambúrguer Swift na Bolívia, no Barateiro, no Sendas, na cooperativa da FEPASA e no Sé também. Aí o capitão Carlos Borja, meu caro Flávio Prado, 1 a 0 São Paulo. Gol absolutamente justo. São Paulo há muito tempo era melhor. São Paulo impôs o seu ritmo de jogo. Bolívar não tem saída de jogo, não tem nada. Ficou no 5-3-2, às vezes até mais. Olha aí, até chegou a ter 6, 7, 8 jogadores. Você chegou a constatar 10 jogadores, 11 jogadores bolivianos aqui. Portanto, o São Paulo mata o time do Bolívar. Não dá nem espaço para ele sair jogando. Jogo de um time só. Já poderia estar 1 a 0, saiu aos 83 minutos. São Paulo tem tudo para golear e aumentar esse resultado. Agora foi lá o Montanha e consertou. E o técnico Barrientos já coloca ali muita gente no aquecimento, principalmente o Perazzo, que é atacante. Até porque continua difícil a recuperação do jogador Ferro Fino, que continua mancando, sendo atendido. Parece que não vai dar para ele, viu, Milton? Aliás, o Ferro Fino vai sair mesmo, hein? Não tem condição não, o sinal que faz ali o massagista. E o Bolívar perde o seu melhor zagueiro. Sempre é bom lembrar, o gol saiu quando estava fora do jogo o Ferro Fino. E bola lá em cima, onde ele é ótimo, né? Ele havia ganho todas. Bolívar perdeu aquela quando não tinha o seu becão lá. Mais dois argentinos no aquecimento, né, Milton? Perazzo, que você já disse, e o outro, o jogador Hernandes, Daniel Hernandes, meio campista. O Daniel Hernandes é um jogador de chegada, é quase que meia ponta de lança, e o Perazzo é centroavante. Olha, se saiu o Sabino numa dessa, não será surpresa. Coitado do Sabino, não pegou na bola. Não entrou, né? Olha o Raí com o Laicheia. Vamos lá, o Laicheia. Olha o que ele faz. Zagueiro peruano, é um perigo. Olha o gol, o gol, o gol, o gol, o gol! Mas o Palhinha só recuou pro truco. Vamos ver de novo. Veja o que fez o peruano. Flávio Prado, não é pegar no pé não, mas eu insisto, hein? Zagueiro peruano é um perigo. Agora o Palhinha foi muito gentil, né? Retribuiu presente com presente. Foi uma troca de amigos secretos. O Laicheia deu o gol e o Palhinha não fez. Palhinha podia chegar na artilharia da Libertadores empatando com o jogador Contreras. Tá aí o Perazzo, camisa 22. E eu citei aqui o zagueiro Chumpitas, Héctor Chumpitas. Ele não jogava mal, não. Mas naquele 78... o Rodrigues deve ter visto o menininho lá da Argentina e ficou feliz com o país dele campeão do mundo. Ele não fez força nenhuma. E o Manso, quarto zagueiro, um ano depois, quando bebeu muito, acabou confessando. Cada um teria levado 30 mil dólares. Pior que é pouco, né? 30 mil dólares é pouco, né, Flávio? Os experts em matéria de suborno aí, e também de outras coisas mais feias, como suborno no governo, que 30 mil dólares é pouco. Vamos ver o tempo que falta? Vamos sim. Formação de Filtros Fran. Tá aí, ó. 17h51 para o encerramento do primeiro tempo. Voltou à tona esse número ultimamente, né, Milton? Então, rapaz. E o técnico peruano, Nel Rodrigues, de 78, Marcos Calderon, morreu afogado. O avião do time dele, o Aliança, caiu no mar. Tá aí Marco Ferro Fino saindo. Agora vai ficar muito mais fácil para o São Paulo. Ele é muito bom, esse back. Ele vai tirar os 5 jogadores, ele deve manter o Giguchi como líbero, mas vai ficar apenas com 3 jogadores. Ele deve tentar um esquema mais aberto, vai tentar sair do 5-3-2 para o 3-5-2, ele precisa fazer isso. Aí o Nelsinho com o Palhinha, que teve o segundo gol no pé, atrasou pro truco.
Aí, São Paulo já está sobrando fácil no jogo. Cafu. O Zete não fez nada até agora, nem bola recuada. Elivelton lá em cima, sem dono. Olha o Raí. Fez a parede pro Palhinha, pegou o truco. Oh, mas o Raí, hein? Jogada de basquete, ó. Batou no peito, falou Palhinha, faz. Bateu fraco. Vem Rimba. E já está pronto para entrar o Daniel Hernandes, argentino meio-campista. Jogador hábil, mas extremamente individualista, hein? Olha como vinha o time da Bolívia. Lançou para ninguém o Ruti. Juan José Urruti. Mas olha, quem viu a Jovem Pan TV, Flávio Prado, Bolívar e São Paulo, lá em La Paz, o Bolívar parecia o Ajax com Cruyff. E agora aqui está aparecendo o Fernandópolis. É gozado, né, esse fator campo. Bom, só grandes times fora do normal, não sentem o fator campo, não tem problema nenhum. Mas isso são os foras de série, né? Você falou o Ajax, nós citaríamos o Real Madrid da década 50 e 60. E como ele faz 80 anos, não podemos deixar de citar o maior de todos os tempos, que chegava onde chegasse, na altitude, nível do mar, na guerra, no raio que o parte metia goleada. O fabuloso Santos, tudo em 10 anos. Olha mais um agora, olha o Cafu. Tirou o Giguti pro Raí de fora, pé direito. Passou muito perto, uma bola estranha. Uma bola no chão, toca o goleiro e a bola sobe. Veja de novo. Raí, pé direito dela, o truco tirou bem, com a mão direita, hein? Com a mão direita, tirou o truco, quase o segundo do São Paulo com o Raí. Vem o Palhinha, mais o escanteio dele. Olha o Nelsinho. De volta pro Palhinha. Pro Nelsinho, como tá fácil, mas o Bandeira aqui parou bem. Parou bem agora o senhor Juan Biscay. Mas Flávio Prado, pode falar mais um pouquinho do maior de todos em todos os tempos. Vou até te ajudar. Gilmar Lima, Mauridalmo, Zita e Calvé, Dorval Mengal, Coutinho, Pelé Pepe. Apesar que esse time saiu de campo em 63 no Pacaembu, porque o São Paulo com o Sabino meteu 4 no Santos e o Santos se mandou. Ele era tão fantástico que todo mundo lembra de uma outra derrota. Aí é que tá. A turma lembra, ganhou de 5-1, o Guarani ganhou de 5-1, mas não lembra que no segundo turno foi 7. Então, o Santos era absolutamente fantástico. Aconteceu tudo na vida do Santos de uma vez. Time antológico, histórico, como diziam os europeus, era um grupo de negros que bailava em branco. Era uma coisa absolutamente fora do normal. Aquele time não tinha campo, não tinha torcida, não tinha nada. Ele chegava e deitava e rolava, ganhou do Boca e La Bombonera, ganhou da seleção da Polônia, dentro da Polônia de 5. Aquilo era fora do normal. Olha a bola pro Macedo. Já chegou ele, o Rimba. Mas tá sozinho o Macedo, hein? Agora chega o Cafu. Pé direito nela. Sobrou ainda pro Macedo, pode bater. Inteligente, hein? Procurou o Ronaldo pelo meio, mas o Ruti recuado ganhou. Hoje à tarde eu estava lá na Rede Globo e vi o Juca Kfouri fazendo a sua gravação para o Jornal da Globo nesta madrugada agora, em que ele fala exatamente no Santos. O Santos que jogava sem tocar a chuteira no gramado. A famosa conquista do título contra o Benfica, o primeiro tempo 5-0. Que consta, vamos lá, meu. Olha o Elivelton lá em cima, passou pela bola, gol! Quase aqui a saída, inclusive, hein? Porque o Raí passou da bola e chegava o Ronaldo, o goleiro é muito estranho. Ele fez aí o chamado golpe de vista, mas a bola ia entrar sim. Pode concluir, Flávio. O jogo contra o Benfica, o Santos primeiro tempo, final do Campeonato Mundial. O Santos meteu 5-0 no primeiro tempo e no segundo tempo, no intervalo, os dirigentes do Benfica foram pedir, pelo amor de Deus, para maneirar, que o estádio estava cheio e a vergonha ia ser grande demais. Aí foi 5-2. Aí o Santana fez 2 gols pro Benfica, hein? Aí o Macedo. São Paulo quer o segundo. Perdeu muito gol contra o São José. Agora forçou muito, fácil pro Truco. O Truco perde o jogo, mas depois da partida vai curtir Paté Creme. Paté Creme é Swift. É saboroso, é cremoso, é Swift. Você compra no Eldorado, Carrefour, Macro e Pão de Açúcar. Tentativa do Irano, parou no Ronaldo. Eu acho que ainda não ensinaram a língua boliviana pro Sabino, viu, Milton? Porque toda hora onde ele vai, a bola vai pro outro lado. Sabino bom era o do São Paulo. Que bom nada. A torcida pegava no pé do Sabino como pega do Macedo. Mas naquela tarde de Pacaembu, Macedo, o Sabino jogou como Pelé.
Faustino, Cecílio Martins, Pagão, Benê e Sabino. Lá atrás, Suli, Deléu, Bellini, Jurandir e Riberto. E Ilzo Neri. Volante Dias. Olha o gol agora. Pode ser. Tirou lá dentro, Borja. Voltou. Mais uma vez de Guti. São Paulo tá perdendo o gol demais. Tá igualzinho contra o São José. Ah, não, mas o gol é uma questão de tempo. Esse primeiro tempo não vai terminar só 1 a 0, não, meu. Tá muito fácil. O time do Bolívar tá muito entregue. Olha o Adilson, falhou Montanha. Pode ser agora. Palinha, escolheu, demorou, recuperou, vai bater, demorou, mais uma vez. Recuado, o Ruth tirou. Mas o São Paulo tá tirando até para o ímpar ali no ataque para ver quem vai chutar. E eles não estão fazendo gol. Veja de novo aí. Aquela velha história, quem não faz... Aí o Ronaldo, é um jogo de um time só. Cafu, ainda o Cafu, Macedo tá pedindo pelo meio. Mas aí quis passar por 3, perdeu a bola. Saiu o Hernandes. Montanho, lançamento do Purirano, aí o baixinho é um perigo, recuperação do Ronaldo. E você sabe, com Móbil você tem sangue novo para o seu carro. Com Móbil, o coração do seu carro bate muito melhor. O coração do São Paulino bate saudoso, Flávio. Vamos ver primeiro essa bola do Sabino aí. Olha o que ele faz, o Sabino. Deu uma sabinada. Esse time que eu escalei aqui, São Paulo 4 a 1 no Santos, São Paulino tem uma grande lembrança desse time, porque de 57 a 70 o São Paulo estava muito mal. Agora esse time 63 deu uma grande alegria, hein? Faltou só seu amigo Prado, que estava machucado e não jogou. Flávio Prado, que conhece muito bem o Prado, né, Truco? O Truco tem uma particularidade, viu, Milton? Ele 1 hora antes do jogo não fala com ninguém, nem com os companheiros. Ele fica em concentração absoluta para o jogo. O jogador de Piscipaf é assim também. Mais um escanteio do Palinha. Sempre para o Raí. Pé direito do jogador Elivelton. Elivelton. Poderia ter feito o segundo, hein? Veja de novo, ó. Pé direito do Elivelton não é o forte, não. Aí o Perazzo. O Perazzo continua no aquecimento, mas vai entrar, né, Flávio? Quem que você tira? O Sabino, né? Sabino, ele deve ser falta de entrosamento, falta de adaptação, sei lá, viu? Flávio, não é aquele, não, viu? Agora eu vi de perto, Sabino, que eu não tinha visto ele. Ele realmente, segundo as informações, ele veio de Manaus, já teria jogado no futebol da Colômbia. Não é aquele Sabino que jogou no Paulista, de Jundiaí e no Mojimirim. Aquele é outro, aquele eu já vi jogar e dado uns 5 nesse aí, viu, Flávio? A falta do Montanho, hein? A falta do lateral direito, Montanho, Tito Montanho. Veja de novo. A falta no Palinha, apelou o 14, lateral direito. E o São Paulo tem uma senhora chance aí para o segundo gol. Está demorando. Torcida em peso grita Raí. O Borja chegou, o Lopes está sumidinho, Flávio Prado. Jogou muito mais na Bolívia, que ele é veterano, né? Tá sentindo aí. Tem 39 anos. Mas tem uma habilidade esse Lopes. Fico a imaginar como jogou o Lopes quando tinha 19, 20, 22 lá na Argentina. Jogou na seleção argentina, jogou na Colômbia, no River, no Boca. O Nelsinho por ali também, o Ronaldo. Aí a barreira do time da Bolívia, inteirinha, até Simão Bolívar nela. Mas vai acabar batendo o Raí, quer ver? Apesar que o Nelsinho está na posição de tiro. Deu Nelsinho. Nelson Luiz Kechner, o mais antigo titular do São Paulo. Uma rápida e má passagem triste pelo Flamengo, mas o Nelsinho é titular do São Paulo desde Marinho Chagas. O Truco, Filtros Fran informa para você também o tempo que falta para o fim do primeiro tempo. Olha aí. Só 7h42. Quem está acompanhando a transmissão da Jovem Pan TV também é o André Kifuri. São Paulino André Kifuri, filho do Juca Kifuri, que é corintiano. Vem aí o Elivelton. Ainda o Elivelton. Foi falta, hein? Ô louco. Pela Molina não deu, não. Irano. Com Borja. A
bola seria para o jogador Rimba, parou no Macedo. Capu, São Paulo 1 a 0. Gol de cabeça do líbero Antônio Carlos. Adilson. Nelsinho. Bela bola no meio, hein? Já chegou, olha o São Paulo para a linha, para o Macedo. O truco foi lá em cima, trocou de mão, tirou. Defesa bonita. Não bateu forte não, mas colocado o Macedo. Veja de novo, ó. Você levanta um pouquinho mais aqui no ângulo, seria um gol. A lembrar aquele do Pelé no Serras, na Argentina, no Maracanã. Infelizmente o Macedo recuperou, né? Um pouco mais de futebol. Não estava jogando nada, estava com futebol ridículo. Aquele gol que ele marcou contra o Fluminense parece que fez muito bem psicologicamente. Isso é bom. Aí o Elivelton, Carlos trucou. Que também é argentino, né, Milton? Só que naturalizado. Ele que veio do Deportivo Cali da Colômbia. Não fala em goleiro argentino naturalizado, João, por favor. Porque assim a gente fatalmente lembra do Quiroga. Aí o Gonzalez, que é argentino também para o Rimba. Bola para o Irano, que é peruano. Jorge Irano. Atrás para o Lopes. Bateu, bateu, bateu. Primeiro arremate do time da Bolívia. O argentino Lopes chegou e olha aí. O primeiro arremate, o primeiro tempo está acabando. Carlos Ángel Lopes, 38 anos, é o vovô desse time. Jogou já na seleção da Argentina. E a sua passagem principal lá no futebol da Argentina foi pelo River Plate. Aí o Palinha. São Paulo 1 a 0, Antônio Carlos. Capu. Olha o Sabino, não tá Sabino aí, ó. O brasileiro Sabino não viu a bola, coitado. E ele tem a camisa 25. O jogador que tem a camisa 25 é sintomático, viu? Ganhou o Rimba. Agora o Sabino. Olha aí o Sabino. Vamos ver agora. Ele lembra o Souza do Bragantino. Irano. Ainda o Irano. Libertadores na PAN, você sabe, é na Jovem Pan TV. E conosco sempre Móbil. Móbil, sangue novo para o seu carro. Móbil, com Móbil, o coração do seu carro bate muito melhor. Como bate bem o coração do São Paulino, hein? Nunca foi tão fácil ganhar uma Libertadores. Eu já reservei a minha passagem para Tóquio. Ah, eu vou. Com a vontade de conhecer o Japão, vou. Nessa eu vou. Vou ver o meu São Paulo jogar lá. São Paulo vai ganhar a Libertadores da América 92. Anote aí, porque torcer pelo São Paulo é uma grande moleza. Esse jogo hoje aqui é treino. E por falar em Libertadores, 4 jogos da próxima fase já estão confirmados, já que restam ainda 2 jogos deste grupo, São Paulo e Bolívar, e também Criciúma e Bolívar. E resta definição da terceira vaga entre 2 venezuelanos num grupo marítimo ou o ULA, Universidade de Los Andes. Depois eu completo. Olha a bola pro Raí, foi pro truco. Complete agora. Então os 4 jogos definidos são o News Old Boys Argentina contra o Defensor do Uruguai, o Barcelona de Guayaquil contra o Colo-Colo do Chile, a equipe do Nacional de Medellín da Colômbia contra a Universidade Católica do Chile e mais o Valdez do Equador contra o São Lourenço da Argentina. Os 3 desse grupo do São Paulo, Criciúma e Bolívar irão pegar o Sporting de Cristal, o Cerro Porteño e o Nacional do Uruguai, enquanto que outro jogo ficará entre o América de Cali da Colômbia contra o venezuelano que vencer o jogo extra. Filtros Fran informando aí, você viu, faltando agora 2:53. Primeiro tempo vai acabando, São Paulo só 1 a 0. Aí, pro Nelsinho, ganhou e se jogou. Aí ganhou bem o Montanho agora. Flávio Prado, quem é Jorge Contreras? Jorge Contreras é um atacante da Universidade Católica que marcou 6 gols nos 6 primeiros jogos da sua equipe, depois nos 2 últimos não marcou. Ele é o artilheiro da Copa Libertadores. Frise-se que a Universidade Católica jogou 8 partidas, estava numa chave com 5 times. O grupo 1, o Palinha do São Paulo é que tem a média mais parecida com a dele. Jogou 5 vezes e marcou 5 gols. Portanto, se fizer mais um gol hoje, sexta partida do São Paulo, ficará com 6 gols, mas com 2 gols a menos, 2 jogos a menos, desculpe, do que o Contreras, que é o artilheiro da Libertadores. Ao lado do Palinha está o Acosta do São Lourenço, com 5 gols, mas que também jogou 8 vezes. A Universidade do Chile e a seleção chilena nos anos 60 tiveram um zagueiro chamado Contreras. Contreras e Eizaguirre. Portanto, Contreras é um nome Contreras de Beck. é que nem Silva. Então, nome de Beck
nome de artilheiro e nome de militar sanguinário. Olha como chega o Gonzalez, hein? O argentino de fora pro Irano. Olha como ele é hábil. Ele é pequenininho, mas é hábil. Gonzalez. Bela bola, mas tirou Nelsinho. Olha o Montanho. Ousa um pouquinho mais o Bolívar. Cansou de apanhar. A linha. O Elivelton tá solto na esquerda. Ainda o Elivelton. Demorou muito. A bola não chegou no Elivelton, não. Parou no Urruti. Vem Lopes. Pro Rimba. Aí o jogador Rimba. Miguel Rimba. Tirou Adilson. Com uma tranquilidade, com uma facilidade extrema. Mas me surpreende o São Paulo está terminando esse primeiro tempo ganhando apenas de 1 a 0. Não houve um lance de perigo contra a meta do Zete. A melhor jogada para aquele chute do Lopes, mas que não chegou na meta do Zete. O São Paulo teve várias oportunidades, está mais consciente do que no jogo contra o São José. Não sinto o time rebolando como rebolou contra o São José. Não sinto o time autossuficiente como naquela partida onde eu cantava aqui, a qualquer momento poderia sair o gol de empate e acabou acontecendo. Sinto o São Paulo muito tranquilo, um jogo muito consciente e poderia, mereceria estar pelo menos com 2 a 0. Pelo menos com 2 a 0 nesse primeiro tempo. O São Paulo só toca aí, a torcida não gosta não, o primeiro tempo vai acabando. São Paulo só 1 a 0. Quem sabe agora, hein? Ganhou o Rimba do Raí. Aí o Rimba ainda. Pro Borja. Esse é o capitão do time, o camisa 7. Esse é o Urruti. Juan José Urruti. Olha pro Sabino. O Flávio Prado, o Sabino não é uma espécie de Marcão magro, ou então um Souza do Bragantino, né? Mas o Marcão era um bom jogador, hein? Não, mas do mesmo tamanho, sim, estou dizendo a compleição física. Ele lembra, sabe quem, Milton? O Freitas, que veio também do Amazonas, indicado pelo Dario, só que o Freitas era menorzinho e absolutamente maluco. Ele saiu do São Paulo porque ele trancou a mulher na casa, deixou a mulher trancada em casa e veio treinar. Aí a mulher ligou para a polícia, deu uma confusão desgraçada, e o São Paulo achou melhor se livrar do Freitas para se livrar de problemas. E tá jogando bola o Freitas ainda, viu, Flávio? Aonde, hein? Olha, ele foi campeão estadual na última temporada, eu só não me recordo do time agora, mas eu sei que ele estava num daqueles pôsteres de campeão estadual, viu, de final de ano. Quem jogou menos, hein? Freitas ou Tangerina? Tangerina. O Freitas ainda fez alguma coisa. Tangerina, coitado, ele só jogava com farinha, não tinha farinha, não deu jeito. Olha o Macedo, pode ser ainda o segundo de fora. Pé direito nela, o truco, bateu roupa e ganhou depois. Corre mais um pouquinho, Paulinha. Tá aí o Macedo. Natanael Macedo. Cabecinha do Garrincha. Oxalá tivesse o futebol mesmo, né? Isso aí é sonhar muito. O senhor Francisco Lamolina apita pela última vez ao final deste primeiro tempo aqui no Morumbi. Grupo 2, Libertadores da América 92, São Paulo 1 a 0, gol de Antônio Carlos, 1 a 0 só, né, João Antônio? É apenas 1 a 0, mas o time do São Paulo mostra realmente... Jovem Pan, sempre com você na Copa Libertadores da América. Os produtos Swift Premium, Móbil, Rei Plus e Filtros Fran. Ô Flávio Prado, por que o São Paulo está ganhando só de 1 a 0, hein? São Paulo demorou demais para finalizar. Em alguns momentos deveria chegar e bater tenso, bater com vontade, com definição. O time do São Paulo, você até usou um termo que foi muito feliz, o São Paulo está escolhendo, né? Tirando para o ímpar quem faz o gol. Então está demorando para ver uma definição no chute, na finalização. É claro que está encontrando muito espaço, está jogando muito embolado o time boliviano aqui. Do torcida, tivemos mais gente aqui na terça contra o São José do que hoje contra o Bolívar. E o jogo de hoje é um jogo de 4 pontos. Na terça-feira era um jogo de um time só, um jogo para 2 pontos, porque o São José já estava eliminado. Não veio ninguém, Flávio. Olha, o Morumbi é óbvio, é um estádio fantástico, o maior estádio particular do mundo. E o São Paulo, com isso, tem que fazer o estádio sobreviver. Ele tem uma cidade praticamente aqui. Então ele tem que colocar as suas placas na televisão, ele tem que dar vida ao seu estádio, tem que fazer a sua parte de merchandising. Então, o São Paulo joga nesse estádio, que é um estádio distante para jogos noturnos. Principalmente com o compromisso da televisão, o jogo tem que começar às 21h30. Nós temos que considerar que amanhã é um dia útil, cidade como São Paulo, que é uma cidade de trabalho, faz com que o torcedor realmente tenha dificuldade. Se o jogo fosse no Pacaembu, eu tranquilamente entenderia que iriam 30, 35 mil torcedores. Aqui realmente, sinceramente, Milton, não esperava mais do que esse pessoal que está por aí, não.
é realmente aquele torcedor um pouco mais privilegiado, aquele que tem o seu carro, que pode entrar um pouco, foram influenciados, não tiveram nenhum boi na linha, para lembrarmos da nossa Jovem Pan FM, eles acabaram optando pelo Santos. A faixa do torcedor do Santos é exatamente entre os 35 e os 42, 43 anos. A bola está muito cheia, como a lua na vida do São Paulo, né? São Paulo anda com a bola muito cheia. Eu criei uma frase na Rádio Jovem Pan que está marcada aí, né? É uma grande moleza torcer pelo São Paulo. A lua cheia e a bola do São Paulo cada vez mais cheia. E você passou a acompanhar o São Paulo com mais carinho devido ao Tenente, devido ao Prado, por quê? Devido a influências familiares, porque eu também, quando comecei a gostar de futebol, torcia pelo Santos. Mas aí o Supercampeonato 59, eu muito garoto, muito jovem, acabei vendo o Santos perder. E aí houve aquela pressão familiar, etc. E aí eu passei a ficar mais diretamente envolvido com o São Paulo, coisa que hoje eu deixo absolutamente de lado. Hoje, sinceramente, Milton, para mim, tanto faz. São todos absolutamente iguais e às vezes eu sou mais rigoroso com o São Paulo até, sabe? Eu exijo mais do São Paulo porque entendo que o São Paulo tem mais estrutura e, consequentemente, tem mais obrigação. Flávio. Pois não. Bom, o time do São Paulo já havia voltado sem nenhuma alteração. Também não volta com uma nova alteração a equipe do Bolívar. O Perazzo, que havia feito o aquecimento no primeiro tempo, ele não vem para o segundo tempo, continua no banco. Continua atuando o centroavante Sabino. O Sabino que foi contratado pelo Bolívar juntamente ao Nacional de Manaus. Segundo ele já jogou no Bahia e também no Nacional. Aí o Pintado, que de Bragança Paulista, voltou para o São Paulo. Ninguém sabia que ele estava emprestado, que ele era jogador do São Paulo. Ele não apenas voltou ao São Paulo, como é titular, hein? O Sidney está no banco. O Pintado começou no Bragantino. Ele foi originado das fileiras inferiores do Bragantino. Aí ele veio para o São Paulo com o nome de Luiz Carlos, jogou um tempo, foi aprovado e foi contratado como lateral direito chamado Luiz Carlos. Só que ele ficou um tempo, aí mudou de técnico e foi emprestado de volta para o Bragantino. Ele ficou 3 anos por lá. Então ele começou no Bragantino, mas foi contratado pelo São Paulo. E está dando um rolo desgraçado, hein? O Fluminense diz que vai tentar os pontos no tribunal porque ele não está em condição regular. Muito bem, meus amigos. Francisco Lamolina verificando aí o seu cronômetro. Está tudo pronto e já começou. Libertadores é na Jovem Pan TV. Futebol Jovem Pan. Aí o São Paulo na direita com o Cafu. Antônio Carlos. O jogo no segundo tempo começa no posicionamento dos jogadores igualzinho aí. Bolívar lá atrás, está garantindo a derrota. Nelsinho. Eu estou recebendo aqui, através do nosso Lúdio Carvalho, o aviso da audiência da Jovem Pan lá em Piraju. Os amigos de Piraju acompanhando a Jovem Pan no canal 22 da Parabólica. Vamos ver aí o Cafu. São Paulo 1-0, tá lá em cima. Olha o jogador Raí. Deixou a bola passar para o Elivelto aqui, mas o jogador Capitão Borja acabou só acompanhando, mas ele marca o Lamolina escanteio, hein? O boliviano fica bravo, João Antônio. É meio estranha a marcação do Lamolina, já que eu também não percebi nenhum toque de jogador boliviano na jogada. Vem o Palinha para cobrança. Um erro pequeno, né? A não ser que saia o gol agora, mas é o único erro do árbitro, bom árbitro até agora. Olha a imagem da Jovem Pan para você. Tá lá em cima. Aí, ainda o Raí. Voltou de cabeça, muito pequeno, o jogador do São Paulo, Ronaldo. E Piraju, Flávio, que acompanha a Jovem Pan, de lá veio o Neném Peito de Pombo. De lá veio um ponta que não jogava nada chamado Peter. Aquela época do São Paulo de Sudaco, Salton, época brava. São Paulo teve um time muito ruim, sim. Aliás, vários times muito ruins na década de 60, mas teve como seu retorno esse estádio do Morumbi, né? São Paulo não comprava jogador, comprava cimento, ferro e tijolo. Deu certo, o Santos que o diga. Tá lá em cima, bola sem dono, Raí! O Antônio Carlos estava no caminho, leva a mão ao rosto. Veja bem, o Raí toca, o Antônio Carlos ficou assustado aqui, ele estava de costas pro gol. Um pouquinho mais de reflexo, ele emenda a cabeçada do Raí para a rede. Seria o segundo, João Antônio, aí na sua frente. Ele não estava esperando realmente o toque do Raí no primeiro pau. E deixa eu pegar uma palavrinha rápida, Milton, do Jorge Gonzalez, que é do Deporte Total, da TV boliviana, que esteve inclusive no vestiário vendo a situação do jogador Ferrufino. O que houve com ele, Jorge? Ele tem distensão de ligamentos do joelho direito do lado externo. Chega a preocupar, não?
Preocupa, mas o médico falou que temos que esperar 24 horas para saber o diagnóstico exato. Muito bem, muito obrigado então ao Jorge Gonzalez, que está com a gente também nessa transmissão, ele que é do Deporte Total da Bolívia, Milton. Verdade, a Bolívia que vem acompanhando muito a transmissão da Jovem Pan TV no canal 22, né? Mas os amigos do Deportes Total e do Telesistema Boliviano pedindo o registro, porque tem muita televisão clandestinamente retransmitindo o sinal, a imagem gerada pela Jovem Pan TV da Libertadores da América. A autorização, somente 2 canais tem lá, Deportes Total e Telesistema Boliviano, que nós abraçamos a partir do Morumbi. Vem Nelsinho com o Pintado. Aí o Adilson. Capitão Raí. Torcida quer o segundo, que está demorando demais. Palhinha, bela bola para o Raí. Macedo bateu mal. Chegava o Montanho ainda na cobertura, mas o Raí teve todo o tempo para passar a bola ao Macedo, que por sua vez demorou para bater. Bateu prensado com o Beck. E com o Macedo acontece uma coisa, um fenômeno realmente que acontece com alguns jogadores. Normalmente ele marca os gols mais difíceis e perde os mais fáceis. Essa bola mesmo aí não estava difícil, não. Raí. Pintado. Achou o Nelsinho aqui na esquerda, que joga livre. Nelsinho de novo lá em cima, bola sem dono pro Raí, atrás, pode bater. Palhinha. Olha como recupera o jogador da Bolívia numa jogada muito enrolada. Esse é o Hernandes. Bela bola aqui, hein? Achou o capitão Borja. Aí o Sabinão, brasileiro Sabino, camisa 25. Hernandes. Belo momento do Bolívar. Chegou Rimba. Pé esquerdo nela e recua pro Zete. Copa Libertadores da América na Jovem Pan TV e conosco os produtos Swift, que você encontra em todo o país e fora do país também, como milho e ervilha Swift Coração. É o mesmo. Qualidade coração de manteiga, exclusividade Swift. Você encontra no Eldorado, Carrefour, Macro, Barateiro, Sendas e Sé. Vem Nelsinho com Palhinha. São Paulo 1-0, Antônio Carlos no primeiro tempo. Nelsinho pro Adilson. O Adilson é titular do São Paulo e na meia cancha. Aí Adilson, olha o lançamento dele lá em cima. Tirou Montanho, Tito Montanho. Aí o capitão Borja. Ganha bem o capitão e vem o time do Bolívar. Sabino na direita, na esquerda Irano. Demorou demais. E aí dá de graça pro Antônio Carlos, hein? O Irano reclama tudo. E você falou no Adilson, Milton. O Adilson está desde 87 no São Paulo. Ele foi trazido na época do Cilinho, inclusive. Ele realmente veio do Cruzeiro do Vale do Paraíba e realmente foi uma das revelações daquela equipe jogando na divisão intermediária. Cruzeiro, a terra do antigo narrador do rádio, Hamilton Galeano. E atualmente do outro narrador de rádio, Reinaldo Costa, né? Aí o Hernandes. Olha, Milton, o time do Bolívar, são 6 minutos apenas desse segundo tempo, mas já voltou mais solto, já está fazendo a variação do 3-5-2, aliás, do 5-3-2 para o 3-5-2, ou seja, está subindo mais os seus laterais com o apoio dos meio-campistas. Já não é um time tão defensivo assim, não. O zagueiro peruano Laiché está mancando, hein? Está sentindo o pé direito. Vem Nelsinho, Tom Pintado. Ainda o Raí. Aqui na esquerda para o Elivelton. Vai chegando o São Paulo. Elivelton. Ainda o Elivelton lá em cima, sem dono. Impedido, Macedo. Aliás, chegava o Cafu também na posição de impedimento. E o senhor Lamolina continua com seu bom trabalho. Esse bandeira é o senhor Javier Castede. Javier Castrilli, que recentemente, né, acabou sendo promovido à FIFA. Argentina, que nos deu aqui aquele árbitro considerado o melhor de todos os tempos, em toda a história do futebol brasileiro, hein? O senhor Roberto Goicoechea. Até outro dia ele era diretor do departamento de árbitros da AFA, Associação de Futebol Argentino. Ele ficou na história também porque ele apitou o jogo Santos e Corinthians em 68. Uma quarta-feira no Pacaembu, 6 de março de 68, quando o Corinthians quebrou o tabu, ganhando o jogo por 2-0. O Irano não tinha nem nascido ainda lá no Peru
E o Corinthians ganhou por 2-0 do Santos, gols de Flávio e Paulo Borges. E aí caiu aquele tabu. E de lá para cá, em matéria de óleo para automóvel, não mudou nada. Sempre deu Móbil. Móbil, sangue novo para o seu carro. Com Móbil, o coração do seu carro bate muito melhor. Olha o Macedo, ganhou bonito. O Macedo, quem sabe agora levou a falta por trás. Capitão Borja chegou e tirou com falta. Daí o Macedo no chão e a Jovem Pan mostra de novo para você como foi. Capitão da Bolívia derrubou por trás. Poderia até receber um amarelinho aí, hein? A falta é frontal contra truco. Pode pintar, graças à falta que você recebeu, Macedo, o segundo gol do São Paulo. Um 2-0 para o São Paulo seria muito importante, já que o saldo de gols pode ser decisivo para a primeira colocação do grupo. Estou recebendo aqui a visita do senhor Pedro Ferreira de Carvalho, Pedro Torrinha, natural de Jureia. Aí o Raí na bola, hein? Nelsinho por ali também, agora vai bater Raí. Agora é Raí. Aí os números do jogo, tá vendo? Em faltas 4-4. Raí. Flávio Prado, e a bola não entra, Flávio. O São Paulo continua melhor no jogo, já não com tanta superioridade, já tem mais saída de jogo o time boliviano, mas realmente o São Paulo continua melhor, a bola acabou sendo desviada ainda a escanteio. O São Paulo precisa fazer quanto antes o seu gol, que daqui a pouco é óbvio que o Victor Barrientos vai mandar o time para frente com 1-0, 2-0, não vai mudar muito para ele. Mais um escanteio para o Elivelton. Aí tocou nela, hein? Bem marcado pela zaga peruana, mas subiu lá em cima o enorme Raí, 1,89 e ganhou. Bom, Milton, deixa eu explicar como é que está a situação do grupo. Criciúma tem 7 pontos, São Paulo e Bolívar tem 6. O São Paulo, ganhando o jogo, vai para 8 pontos e vai, logicamente, torcer por um resultado negativo do Criciúma no jogo de sábado contra o Bolívar. O Criciúma empatando contra o Bolívar, nós teríamos um jogo extra e a equipe do Bolívar, se vencer o Criciúma, e o São Paulo fica com a primeira colocação do grupo. O que, convenhamos, é difícil, já que o Criciúma faz uma bela campanha. Então, o São Paulo tem que ganhar pelo menos de 2-0, pois se isso acontecer e o Criciúma perder um ponto, os dois ficam iguais, vão para um jogo extra, só que nesse jogo extra, após 90 minutos, se houver empate, o São Paulo leva a vantagem. Se o São Paulo vencer só de 1-0 e nós tivermos um jogo extra, em caso de empate do Criciúma, o Criciúma é que vai levar essa vantagem para o final de 90 minutos. Muito bem, na sequência o Flávio Prado informa quem o São Paulo pega, sendo o primeiro, sendo o segundo e sendo o terceiro. Aí o Lopes por o Hernandes, olha o Sabino que ele fez. Flávio Prado, São Paulo primeiro colocado, enfrenta o Sporting Cristal, primeiro jogo no Peru, segundo jogo Morumbi. São Paulo fica em segundo lugar. Primeiro jogo em Montevidéu com o Nacional, segundo jogo aqui em São Paulo. São Paulo fica em terceiro lugar. Primeiro jogo aqui contra o Cerro Porteño do Paraguai. Segundo jogo lá no Paraguai. O único caso em que o São Paulo sairia, no entanto, para decidir fora, seria ele ficando no terceiro lugar. Muito bem, Flávio Prado, tá aí muito claro. Clara a informação da PAN também para o jogador Cafu. Sua informação foi tão boa, mas foi tão boa que você vai ganhar agora um dos 4 produtos Swift Premium. Vamos ver qual. Frango ao molho Paris para o Flávio Prado. Sua saída de emergência no Eldorado, Carrefour, Macro, SESI, Barateiro, Sendas, Fepasa e Sé. E Pão de Açúcar também. Olha como vem o São Paulo para a linha, olha a direita, belo arremate do jogador do São Paulo. O arremate do jogador do São Paulo, o Cafu, na cara do truco que a Jovem Pan mostra de novo para você como foi. O Palinha deixou de pé esquerdo e falou, Cafu bate, ele bateu, mas o truco pegou. João Antônio, e esse segundo gol não sai, João Antônio. O Cafu teve agora uma boa chance, mas méritos mais uma vez para o goleiro Carlos Truco, que fez uma boa defesa. Um detalhe, né? O Cafu começou a aparecer um pouco mais no jogo, já que no primeiro tempo ele estava muito preso, né? O apelido do truco é Zap. Aí o Elivelton Rufino, moço de... Não dá para dizer onde ele nasceu, porque o sul de Minas está brigando. Todo mundo quer o Elivelton como nascido na cidade. Monte Belo, Jureia, Serrania, Areado, Alfenas e até Monte Cristo. Olha o Acheia, contundido, mancando, ganhou. Balinha, o São Paulo sobra, vem Cafu. Vai bater de fora, pé direito. Postou para o jogador Macedo. Pé esquerdo, hein? Pé esquerdo do Macedo.
Natanael Macedo ainda não foi desta vez. Vamos ver de novo. Ele corta para o meio, bate de pé esquerdo, a bola passa longe. No ângulo de cá, a impressão que assustava o truco, mas não estou não. Tá certo que o Macedo tá com o saldo positivo após aquele gol de cabeça contra o Fluminense, mas continuar perdendo o gol e chutando assim, daqui a pouco vem aquele tradicional corinho contra ele de novo, viu, Milton? Mas o São Paulino tem que ter muita paciência com o Macedo. A cabeça dele não resiste pressão não, hein? O São Paulino tem que lembrar sempre do que fez Macedo contra o Ivan do Palmeiras naquele 4-2, que no duro foi o resultado que eliminou o Palmeiras e que mais tarde acabou dando o título ao São Paulo de campeão paulista. O São Paulino deve um aplauso ao Macedo porque ele fez naquele jogo. Tá bom, Milton, mas também o saldo não era tão grande assim, senão o Santos tem que chamar Pelé Futebol Clube, né? Vem aí o Rimba. O Bolívar ousa mais, perde só de 1-0. Aí o Sabinão, ó, é o Souza do Bragantino. Já errou o Sabinão. Aí. Macedo. Cafu pro Pintado. Aí o Antônio Carlos, o único gol do jogo dele até agora. Quem sabe agora, Macedo. Ele e o Arecheia. Laicheia, mesmo mancando, sentindo, ganhou mais uma. Hernandes. Cobertura do Adilson. Olha o Raí como ganha. Olha o Raí, ganhou de mais um. Tá chegando o São Paulo lá em cima, sem dono, a bola no truco. Olha o gol, não saiu, agora sai. Rede do Bolívar é do Macedo pra você, truco. Macedo é o nome do gol. Doutor Raí na direita, matou o Rimba, matou o Borja e cruzou. No rolo. Louve-se a valentia também do jogador Farinha que você vê ao fundo. Macedo solto mais uma vez aí pra você o gol. Macedo e um incrível truco pra lá, pra cá. O Sabinão vai embora, o time dele já perdeu e o goleiro ainda tocou na bola, hein? Como é duro marcar gol no jogador truco, hein, João? Quase que o Macedo perde ainda a chance, seria mais uma grande defesa do truco. Só que realmente foi na cara dele, a bola acabou indo pro fundo do gol. Primeiro gol de Macedo nessa Taça Libertadores da América. Olha o Raí de novo. Agora tirou o Laicheia. Flávio Prado, o doutor Raí pela direita. Matou o Rimba, o Borja, o cruzamento e o gol do Macedo. Felizmente, né? A torcida já tá ficando meio cabreira com o Macedo. O gol acabou saindo, mas méritos quase que totais, né? 80% do gol pro Raí, que jogando tenso, né? Firme, ganhando as divididas, levou o São Paulo a essa marcação. E o São Paulo em cima, quer o terceiro. Assim não. Olha o erro do Montani pro Elivelton, Libertadores da América é na Jovem Pan TV. E Filtros Fran, informando aí pro Elivelton. Faltando ainda muito tempo, João Antônio. 29,5 e o Sabinão foi embora. Agora sim entrou o Walter Osvaldo Perasso, mais um argentino de 33 anos. Jogou no São Lourenço, jogou no Boca Juniors. Ele se aqueceu pelo menos uns 50 minutos, viu, Milton? 35 com bola rolando entre o primeiro tempo e o segundo e mais uns 15 de intervalo. O Bolívar chutou 2 vezes só no jogo até agora. O São Paulo chutou 18. Os números do serviço Jovem Pan impressionam e mostram muito bem também por que o São Paulo ganha de 2-0. Vem Hernandes. Bola pro Irano. Ainda o Irano. Parou no Nelsinho. Lopes. Olha o Ronaldo, ó. Aí Montanho. Bolívar agora toma o terceiro logo, porque ele vai tentar o primeiro. Lopes. Borja. Aqui o Hernandes na direita. Pé direito nela, tá lá em cima, olha o Zete. Seria a primeira bola para o Perazzo, mas ele passou da bola, fácil para o Zete. Neste sábado, 6 da tarde, tem mais Libertadores na Pan. Criciúma e Bolívar, 8h15. Futebol de salão, a volta do Metropolitano.
Aí o Cafu ali, o Rimba reclama. O Bandeira não quis nem saber. Olha o Palinha, bela bola, hein? Que passada linda, linda, linda em cima do jogador Rimba. Do lado do ferro fino, aliás, do árbitro Lamolina. A torcida pediu pênalti, João Antônio. Olha, a falta foi dentro da área. Se foi pênalti. Vamos ver de novo? Pra mim foi. Pra mim o Palinha foi puxado pela camisa. O ferro fino tá no banco aqui, não devia estar, mas tá sim. Tá acompanhando o jogo de fora. Levou a mão à cabeça, mostrando que era pênalti. Olha o Raí. Elivelton, tá na área. Elivelton recuou pro truco. Oh, Elivelton. O Elivelton tá precisando de um golzinho também, hein? Não é só o Macedo, não. É, truco. Vamos partir para outra lá em Criciúma, porque essa já foi. Adilson. Continua só dando São Paulo no Morumbi. Torcer pelo São Paulo é uma grande moleza. Olha o Palinha na área, hein? Não dominou, não. Em cima do Giguti. Tá aí o Bandeira, o senhor Javier Castide. Que vem trabalhando bem aí no pênalti reclamado pelo São Paulo. Ele ficou lá quietinho, mas estava em cima do Lamolina. Palinha não vai demorar, vai tomar um cartão. Tá falando demais. Ele é pago para jogar bola. Se ele quiser falar, a gente pode trocar. Ele me dá a camisa dele. Qual é a camisa dele lá? Camisa número 18. Então eu vou lá e jogo e ele fala, né? Porque ele tá falando muito. Ele não é locutor, ele tem que jogar bola. Pro bem do São Paulo, Milton, é bom que o Palinha pare de falar e não troque. Olha o Perazzo. Mas, ô Flávio Prado, você não vai falar agora, você não vai jogar. Você vai ver e comer um hambúrguer Swift, porque é bonito demais. Quer ver na tela? Olha. Hambúrguer Swift, 100% de carne bovina. A torcida do São Paulo adora hambúrguer Swift. E ela compra Swift no Eldorado, Carrefour, Macro, Pão de Açúcar, Barateiro, Sendas e Sé. Porque uma coisa, Milton, é o jogador se impor. É o jogador aí, o Victor Barrientos, jogador que foi inclusive técnico do Paris Saint-Germain. É um técnico com escola europeia, já esteve 2 temporadas no Paris Saint-Germain. Ele era auxiliar do Barak e assumiu o time e deu uma outra estrutura tática. Tanto é que o time está invicto na Libertadores. É um técnico muito capaz, o Barrientos. Mas eu dizia, é diferente, o jogador que se impõe com o árbitro, sabe? Tipo o Chicão, que jogou no São Paulo. Tipo Zito, um jogador que chega e se impõe, toma conta na malandragem, na esperteza. Aquele que na hora que o companheiro dá uma entrada dura, chega a dar uma dura no companheiro, meio de migué, sabe? Pra agradar o juiz, faz média com o juiz. E aquele que fica enchendo a paciência do juiz, reclamando de tudo, torrando, que é o que o Palinha tá fazendo. Isso aí o juiz fica bravo com ele, fica na bronca. Ele cai, o juiz não dá pênalti, o juiz acha que é onda. Então precisa aprender a ser mais malandro, entende? Para chegar ao Libertadores tem que haver mais malandragem. O que o Palinha tá fazendo é chatear o juiz. E não adianta nada, o juiz tá pitando direitinho. Eu acredito no São Paulo em Tóquio, mas para o São Paulo a Libertadores ainda não começou. Libertadores é Argentina e Uruguai. Vamos ver essa bola aí, quem sabe o terceiro. Tirou o Giguti. Realmente é cedo demais. Esse grupo foi um grupo relativamente fácil. Tem muito, mas nossa senhora, não aconteceu nada ainda. Olha o Irano, olha o Irano. Aí o Nelsinho. Esse Irano baixinho, ele é bom jogador, mas coitadinho, ele tá sozinho. O Bolívar não existe. Segundo o Pepe, ele é um dos jogadores mais chatos com os quais ele conviveu. Lembra quando o Pepe foi técnico da seleção peruana? O Irano era o cri-cri de plantão, mas como ele é bom jogador, ele era titular. Mas um chato, segundo o Pepe, um chato daqueles mesmo fora do normal. Chato é o Tchumpitaz, chato é o Manso, chato é o Quiroga. Para falar só chato, claro. Queria falar outra coisa, mas não posso. Aí o Macedo, o segundo gol dele, hein? Antônio Carlos 1-0, Macedo 2-0. Doutor Raí. Palinha, pé esquerdo, Palinha. O doutor Raí pega na bola e o estádio inteirinho aplaude. Tá aí o Palinha, artilheiro do São Paulo na Libertadores, mas hoje, por enquanto, nada. Aí o Carlos Truco, já tomou 2. E o Bolívar perdeu a sua invencibilidade, hein? Bolívar já perdeu esse jogo. Agora só temos 2 invictos, Flávio. Quais são? Barcelona de Guayaquil e a equipe do Cerro Porteño. Cerro Porteño, que é do Paraguai, treinado pelo Paulo César Carpegiani. Faz mais um, Macedo. Macedo. Olha por Elivelton, chegou.
Mas ele deu uma bola na fogueira pro Elivelton. O goleiro é o Goicoechea. Você já pensou, por exemplo, que quem ficar em terceiro nessa chave e precisar decidir por pênaltis com o Cerro Porteño, se vai encontrar um pegador de pênalti, não? O que você acha do Goicoechea? Não é nada demais, mas para pegar pênalti, nossa senhora. Quem está no chão é o Tito Montanho, lateral direito do time do Bolívar, camisa número 14. Ele não é titular, mas hoje entrou no time. O que houve com ele aí, João Antônio? Na hora que o Erivelto foi chutar, ele foi tentar a travada e está parecendo um problema muscular. Aproveitando então, Milton, a renda do jogo, 27.481.000 cruzeiros, público de 6.121 pagantes. 3.500 torcedores a menos, hein, em relação à terça-feira contra o San José. Em matéria de escanteio, uma vergonha pro Bolívar. 14-0. Olha o Macedo, tá na área. Recuado ali, o jogador Lopes ganhou. Carlos Lopes. Talvez toda aquela indefinição, se teríamos ou não a partida, pode ter influído realmente na presença do torcedor no Morumbi. Sem dúvida alguma, esse foi o motivo. Olha o Nelson. Apesar que o Flávio Prado, na rádio Jovem Pan, 1h15, confirmava. Ao vivo, direto de La Paz, o diretor do Bolívar, no aeroporto, dizendo, vamos embarcar pela Varig em 30 minutos. E realmente vieram. Aí o Rimba. Como erra, hein? Como erra. Macedo. Cafu. Raí. Ô, Raí. Estica um pouquinho mais a perna direita do bico da chuteira e caixa. Aí o Montanho, lateral direito recuperado. E o São Paulo na má saída de bola do Rimba. Quase faz o terceiro com o Raí. Aí o Montanho, boliviano puro. Palinha. Achou fácil o jogador do São Paulo. Olha o Macedo de fora. Ó, atrasou pro truque. Macedo quer fazer gol. Quer fazer de todo jeito. Aí o jogador Carlos Lopes. Camisa número 10. Ele ganhou nota 10 na Paz. Hoje nota 2,5. Rimba. O Bolívar inteirinho não jogou, não. Esse é o Hernandes. Por Irano. De novo o Rimba na esquerda, pro Irano. Ele e o Adilson. Ainda o Irano. Vai se jogar. Ah, mas não deu outra. Filtros Fran estão aí informando o tempo que falta para Rogirano. 20-12 para o encerramento do jogo. Ele se jogou ali, mas o Lamolina entrou na dele. Eu não vi falta, não. Cavou bem a falta ali, pelo menos é o suficiente para chegar o Bolívar. Algo raríssimo no jogo. Na bola o Carlos Lopes, hein? 39 anos, argentino, canhotinha. Camisa 10. Lopes bateu forte, fechado. No caminho deu Cafu. Olha o que fez o Hernandes. Aliás, esse é o capitão Carlos Borja, camisa número 8. Flávio Prado, o jogo já acabou, Flávio? Em termos de vencedor, sim. Pode acontecer tudo, mas é praticamente impossível esse time do Bolívar ter fôlego, ter gás, propriamente até condição técnica no jogo de hoje para reverter esse placar, chegar sequer a um empate. O time do Bolívar, ele é um dos times mais tradicionais do seu país. Vamos lá. Em Cafu, a bola seria pro Raí. De graça pro Hernandes. Aí o Perazzo, ó. Quem falou que ele não ia pegar na bola? Ainda não pegou. É de novo o Cafu. Raí na direita. São Paulo 2-0, Antônio Carlos e Macedo. Elivelton. Passou pelo Borja, deu Nelsinho aqui na esquerda. Elivelton, ele o Montanho. Elivelton, de graça pro Laicheia. O Bolívar é um time está disputando a sua 14ª Copa Libertadores da América. Ele divide com o The Strongest os principais títulos do país. O The Strongest é o seu maior rival de La Paz e é o maior ganhador de títulos da Bolívia, mas nos últimos 2 anos ele tem vencido os campeonatos, é bicampeão boliviano. E em 63, o maior título que a Bolívia tem até hoje,
quando ganhou a Copa América em Cochabamba, ganhando inclusive do Brasil por 5-4, a base do time era de jogadores bolivianos. E aí jogava também Carlos Aragonês, que passou pelo Palmeiras com algum sucesso. Completando, Flávio, esse time foi fundado em 1922, logicamente em homenagem ao libertador Simão Bolívar. E a Liga Profissional da Bolívia só foi fundada há 7 anos. E de lá para cá o Bolívar ganhou em 4 oportunidades. Só que, no geral, tem praticamente 18 títulos conquistados essa equipe do Bolívar. E o São Paulo vai batendo ao Bolívar por 2-0 o segundo tempo no Morumbi. O São Paulo continua sobrando. Tá aí o Raí. O Adilson pediu. Bandeirinha marcou de lá o impedimento do Macedo. O torcida não gosta não, hein? Mas estava de novo. E outra informação do Bolívar é que eles tiveram um estágio de praticamente uma semana com o Carlos Bilardo. Bilardo foi lá, participou dos treinamentos táticos ainda com o Barak, principalmente porque o sistema da equipe era um sistema que se pretendia, já por influência do Barretos, que era o auxiliar técnico, ser com líbero e tal, como exatamente o time vinha jogando e jogou muito bem lá em La Paz. Hoje realmente continua com líbero, é verdade, mas não funcionou muito porque o São Paulo marcou o líbero através do Palhinha, está com uma movimentação maior e bem melhor no jogo. Elivelton recebeu do Antônio Carlos pro Palhinha, ganhou a Laicheia. Olha de fora, vai chegar Macedo, olha o truco. A chance aberta do Macedo, ele fica a lamentar, veja de novo. Sobrou pro Macedo sem marcação, bateu na direção do goleiro. Procura o canto, Macedo. Agora o passe do Antônio Carlos pro Elivelton foi um negócio de cinema, viu? Começou a jogada, um lançamento brilhante do Antônio Carlos pro Elivelton, que não soube aproveitar, mas mesmo assim deu sorte na jogada. Jogada típica de líbero do Antônio Carlos. Raí na ponta direita, doutor Raí na bola. O Cafu fechando pelo meio, já pediu. Tá chegando o Pintado também. Demora o Raí. Cafu. Macedo. Olha o Giguti. Aí do Macedo. Nelsinho. Elivelton. Ele e o Borja. Bateu no capitão. Agora deu truco, ó. Libertadores da América 92, você sabe. É na Jovem Pan TV. Olha o Irano, vai chegar na cara do Zete. Olha o Irano, olha o Zete, olha o Irano. Tirou bem o Ronaldo. Demorou muito o Irano. O Ronaldão com sua perna esquerda tirou. Foi a melhor chance do time do Bolívar. A única vez que houve alguma expectativa de gol. Ainda o Irano. O Lopes. Aí o Hernandes, Perazzo na área. Não tem jeito não. Bolívar hoje vai perder de 2 ou de 3. Tá aí o contundido Olaicheia. Olha o que ele quer do meio do campo, Olaicheia. Ô, Olaicheia, olha como ele manca, tá vendo? Jorge Olaicheia, 32 anos. Na Bolívia tem também Paté Creme. Paté Creme Swift. E você compra no Eldorado, no Carrefour, no Macro, Pão de Açúcar, Barateiro, Sendas e Sé. Swift, sempre com futebol Jovem Pan TV. Tem uma de zagueiro agora o Macedo. Ela do Rimba com o Olaicheia. O Olaicheia só não sai porque o Barriento já mudou o time 2 vezes, né? Aí vai o doutor Raí. Tem Palhinha. Doutor Raí como sobra jogador do São Paulo. Nelsinho recuou pro truco. A bola do Palhinha de calcanhar pro doutor Raí foi linda. Palhinha faz muito bem esse trabalho de parede, né? Ele fica de costas para a defesa e toca abrindo espaço. É um jogador muito inteligente, Palhinha. Vem Montanha com Borja. Tá pedindo aí o Hernandes. Seu Lopes. Perazzo, mas... Ô, João Antônio. Esse Perazzo é um grande perna de pau. Não joga nada. Ele tentou pegar na bola 4 vezes. Nas 4 a bola passou debaixo da chuteira dele. Não joga nada o Perazzo. Contra o Criciúma, Milton, a equipe do Bolívar já poderá jogar com o seu volante titular, o Soria, já que apenas 16 jogadores puderam viajar da Bolívia aqui para São Paulo devido àquele problema de viajar em cima da hora. Olha o São Paulo.
Vem o São Paulo pela direita, cobertura do Olaicheia. Gigutti tirou. Olha o Lopes aqui. Olha como ganha o Palhinha. Pro Elivelton, pode ser o terceiro. Bateu, mas não, ele nem chutou e nem cruzou. Isso foi um chutamento, Elivelton. Nem pro gol e nem pro meio da área. Ele não levantou a cabeça para ver o que era melhor, né, Milton? Então, como apenas 16 vagas foram conseguidas, 16 jogadores apenas viajaram. Os 11 titulares e mais os 5 reservas. Amanhã viajam mais 2. O Senzano, meio-campista, e o titular meio-campista Soria, que eu repito, só não está jogando devido à sua expulsão contra o San José. Ele está cumprindo hoje a automática. Soria, grande atuação teve o Soria contra o São Paulo no 1-1 de La Paz. Vem Nelsinho, a torcida em coro pede mais um. Mas o São Paulo já ganhou o jogo 2-0. Antônio Carlos e Macedo, um em cada tempo. Como vem fazendo gol Antônio Carlos, hein? Que jogador que o São Paulo revelou. Palhinha, Macedo, Nelsinho, Elivelton. O São Paulo treina no Morumbi. Agora errou o pintado, parou no jogador Gigutti. O seu Lopes pro Hernandes. Bola pro Irano. Chega também o Rimba, mas o Irano tá sozinho. Olha o que faz o Irano. Ele pode ser muito chato, Flávio Prado, como diz o Pepe, mas tá dando pena do Irano. Ele é pequenininho no meio de 4, 5. Nem com móvel, viu? Ele não vai conseguir ganhar 4-1, porque móvel é bom pro seu carro e muito bom, mas bom demais. Móvel, sangue novo para o seu carro. Com móvel, seu carro, coração do seu carro bate muito melhor, do seu carro também, viu, João Antônio? O Irano já fez 4 gols na Libertadores, Milton. O Peru tinha muito centroavante chamado La Roça, né? Eram 2 irmãos. Olha o Antônio Carlos. Deixou passar o Loicheia. Bate Elivelton. Mas de pé direito, a bola... Torcida do meu lado aqui sofre, xinga, quase cai do banco. Veja de novo o Elivelton, ó. Mas estava fácil. Tava fácil para ele, né? Chutou longe. São Paulo perdendo a oportunidade de dar uma goleada histórica, hein? Mesmo que eu falei do Criciúma na última transmissão contra o São José, tá acontecendo com o São Paulo. Meteu 5, 6, 7, o que puder, né? Mas impressionante como tá conseguindo perder gol o São Paulo. Parece aqueles treinos de chute a gol que eles fazem, que a gente se posiciona debaixo do gol e não leva uma bolada, que eles não acertam nunca. Eles, São Paulo, o jogador brasileiro de modo geral, né? Aqui hoje não tem perigo porque o jogo está 2-0. Esse tipo de coisa é muito perigosa quando está um só. O São Paulo que o diga em La Paz e o Bolívar que o diga em La Paz e o São Paulo que o diga aqui no Morumbi com o San José. Que o diga o Internacional de Porto Alegre ontem também, né, Milton? Também. Ganhava o jogo de 1-0 do Atlético Paranaense. O Atlético não deu um chute a gol. Aos 44 o Roberts foi lá e de cabeça fez o gol de empate. Aí o Jorge Irano, peruano baixinho no escanteio. Raríssimo escanteio para o Bolívar no jogo. Aí o Hernandes, de novo pro Irano. Bateu, olha o Raí onde tá. E o mesmo contundido Olaicheia vem aqui na condição de centroavante. Deu em nada. Flávio, então falando de centroavante peruano aqui, chamado Irano, né? Você lembra quando o Peru só jogava com um centroavante chamado La Roça? Tínhamos um La Roça da perna dura lá uns 8 anos. Aí ele parou, pintou outro La Roça, irmão dele, também da perna dura. Eles rodaram bastante, eles chegaram a jogar na Colômbia, rodaram bastante, os 2 La Roça. Vem o Hernandes, ainda o Hernandes pro Perazo. Vamos ver Perazo agora, Perazo, olha aí como tira o Zete. Ganhou o Irano, hein? Vem o Bolívar, é a primeira e única defesa do Zete no jogo. Aí o Cafu responde com categoria, vem Cafu Torres. Esse é um elogio, hein? Chamar o Cafu de Cafu Torres. O maior de todos jogou com a 2 também. Carlos Alberto Torres, no Santos usava 4. Elivelton. Ronaldão. Adilson. Olha como vem o Palhinha, olha como vem o Palhinha, que inteligência, olha o Cafu! Pega pelo rabo o truco, a bola entrando, ele ainda voltou. A jogada do Palhinha você merece rever. Com muita habilidade, fez a parede e falou, Cafu, bate, ele bateu, o Cafu, o jogador truco pegou. Não foi bem assim, viu, Milton?
Ele não deixou pro Cafu bater, que o Cafu veio de trás, pedindo desesperadamente, sai, sai, sai. Aí o Palhinha saiu, o Cafu conseguiu bater, mas o Palhinha, pelo que eu senti, ele ia tentar a virada ainda. Mas ele deu um toque na bola, o Palhinha, e tirou 3 da jogada. Palhinha é o melhor jogador em campo, sem dúvida nenhuma. Não fez o gol, veja como são as coisas, né? Exatamente no único jogo que até agora ele não marcou, mas não vem ao caso. O futebol esporte coletivo, o melhor jogador de São Paulo, realmente jogando com muita inteligência, depois o Antônio Carlos. O pior, o Elivelton. Ele parece que baixou o espírito do Macedo nele, ele não conseguiu acertar um chute no gol, hein? E o Tele coloca o Sidney no aquecimento. Sidney de espírito, que até outro dia era titular. Pintado chegou, chega Raí, chega Raí, chega Raí, Raí, Raí! O Raí parou, olhou, mediu, bateu e bateu para fora. Se é o Macedo, iam pegar no pé. Mas agora demorou o Raí, hein? Ele olhou, mediu, escolheu. O Sidney já estava aqui fora comemorando o terceiro. O doutor Raí errou feio essa aí, hein, João Antônio? Posso falar uma coisa, Milton? Pode. Ele perdeu um pênalti. Porque foi típico de pênalti, embora a bola estivesse rolando um pouquinho e não parada, mas foi praticamente o mesmo lugar. Ele olhou, balançou o corpo, tirou o goleiro da jogada e bateu, até com consciência, só que para fora. Ele até esperou o goleiro se posicionar para bater, quando 2 zagueiros ameaçavam chegar, e não chegaram não. Não é de perder esse tipo de gol o doutor Raí, mas acontece, né? O Pelé uma vez perdeu um gol passando pelo goleiro no interior da Colômbia, passou pelo goleiro dentro do gol, filtros estão informando aí o tempo que falta, e o Pelé chutou fora, e o juiz, gol. Aí o árbitro foi pro meio do campo, o gol, a bola saiu, a bola foi para fora, o quarto zagueiro falou, mas senhor juiz, já estamos perdendo de 14-0, Pelé chuta a bola para fora e o senhor diz que é gol. Olha, não interessa se a bola entrou não, se entrou ou não entrou, não interessa, quem chutou é o Pelé e o Pelé dali ele não erra, foi gol. Aí também é demais, né, meu? Essa aí acho que foi do Pepe, hein? Santos e Seleção de Santa Fé, interior da Colômbia. Nome do zagueiro Jorge Domingues, o quarto zagueiro que reclamou do árbitro que havia dado o gol sem a bola ter entrado. É o único gol do mundo que a bola não entrou. Também essa é do Pelé. Agora, que o jogo na Colômbia, olha aí. Vamos ver mais um. Quem sabe agora, Palhinha. Que no jogo da Colômbia o juiz expulsou o Pelé. E aí expulsaram o juiz e puseram o Pelé de volta, isso é verdade. Essa do gol que não entrou, que o juiz deu, alegando que o Pelé não erra dali, foi contada pelo Pepe. O Pepe que tem suas histórias e suas histórias também, né? Aí o Hernandes de fora, olha, recua brilhantemente pro Zete. Pepe foi campeão no Japão, para variar um pouco, tá voltando. E vamos ver se agora sai o livro dele, que tá demorando mais que o aquecimento do Perazzo para sair o livro do Pepe também, viu? Aí o Hernandes, o time dele segue perdendo para o São Paulo 2-0 no Morumbi. Perazzo, olha a categoria do Antônio Carlos. E agora toca a bola para fora para sair. Vai sair e aplaudido pelos 7.000 torcedores quase aqui no Morumbi. Aí o Antônio Carlos Zago, zagueirão do São Paulo Futebol Clube. Fez o primeiro gol de cabeça foi dele. Trouxe Sidney. E com isso que é normal, né? O Adilson recua para a zaga central e o jogador Sidney fica na cabeça de área. Olha o arremate de fora do Ruth. O Zete xinga a defesa, hein? Entrou o Sidney, tá saindo o Antônio Carlos. O Sidney tem 8 irmãos. E o Antônio Carlos, que você está vendo, nasceu lá na Quente Presidente Prudente, onde todo mundo usa móbil em seus carros. Móbil, sangue novo para o seu carro. Olha a Tcheia. Ganhou Sidney a primeira do Lopes. Vem Nelsinho, São Paulo 2-0. Antônio Carlos e Macedo. Levelton. O Nelsinho no fundo, ele o Montanho. Olha como tira o Giguti. Pode tirando o zagueiro camisa 3 quando informa João Antônio de Carvalho Isopo. Deixa eu só ouvir rapidinho o Antônio Carlos que saiu. Vamos poupar porque tem um jogão aí contra a Portuguesa e é decisivo no fim de semana, né? O importante é você participar das partidas e estar com a partida praticamente ganha já, não vejo por que continuar em campo. Fez sua parte com um golaço, né? Eu acho que todo mundo fez sua parte, não adianta eu fazer o gol se a equipe perder ou empatar, o importante é que nós todos jogamos com seriedade e conseguimos a vitória. Aí está o Antônio Carlos.
A nota do Antônio Carlos, Flávio. Depois dessa bola primeiro aqui, olha, do Borja. A bola tocou no pintado e saiu. Nota do Antônio Carlos que saiu. 7,5. E para você, João Antônio? Nota 7. Acho que seria maior se o Bolívar atacasse um pouquinho, né? E o melhor em campo para você? Eu acho que eu vou concordar com o Flávio. Palhinha, jogou muito. Tá jogando muita bola esse garoto que veio de Minas. Aí o capitão Borja. O time dele segue perdendo 2-0. Já perdeu o jogo. Irano. Ainda o capitão Borja. Ousou um pouquinho mais o Bolívar no segundo tempo. Pelo menos teve uma chance e meia, né? São Paulo teve 19 chances. Converteu 2. Ficou barato, né? Ficou barato para o Bolívar. Olha, a mesma superioridade que o Bolívar teve lá, o São Paulo teve aqui. Da mesma forma que o Bolívar só fez 1 lá, o São Paulo só fez 2 aqui. Tanto o resultado de lá como o daqui são injustos. Só que o daqui, pelo menos, São Paulo ficou com os 2 pontos. Elivelton tirou o Rimba de lá. A bola não foi nem para o Raí e nem para o Cafu. Está com o Ruti. Olha o Irano aqui na esquerda, hein? Leis aqui na direita com a camisa 11 de ponta esquerda. Filtros Fran informando aí, 2 minutos só para acabar. Borja. Com Lopes. Ganhou o Nelsinho aqui, parcialmente a bola é do Irano. O overlapping passou o jogador Borja. Na área o Perazzo, a bola é para ele, ele se joga. Ô, Perazzo, nem Dona Benedita Perazzo, a tua mãe, não marcaria esse pênalti. O João Antônio é o especializado em contas, mas eu tenho a impressão que com esse resultado, o São Paulo fica livre do Cerro Porteño, tá certo, João? Terceiro ele não será, né? O São Paulo é o seguinte, São Paulo com esse resultado, ele passa a ter 8 pontos. E ele escapa realmente de qualquer possibilidade de ser o terceiro, porque qualquer resultado que ocorra no jogo de Criciúma, alguém vai ter que perder ponto, né? Olha o Nelsinho, poderia ter feito o terceiro. Flávio, então nessa altura é o seguinte, como eu estou comprando a minha passagem para Tóquio, o torcedor do São Paulo, por enquanto, ele pode ir encomendando passagem aí para o Peru ou para o Uruguai. Ou para o Uruguai, com muito mais chance de ser para o Uruguai, porque normalmente o Criciúma deve vencer o Bolívar. Ele vai ser o primeiro da chave, São Paulo o segundo, o Bolívar o terceiro. Mas digamos que o Bolívar consiga um empate, ainda assim o São Paulo ficou na frente do Criciúma, do Bolívar. Ele agora livrou 2 pontos do Bolívar. Aí o São Paulo decidiria com o Criciúma primeiro e segundo lugar. E se o Bolívar vencer, ele passaria o São Paulo, ficaria junto com o São Paulo. Aí vamos ver saldo de gols. Eu tenho a impressão, o São Paulo, dependendo do resultado, o São Paulo será o primeiro e o Criciúma será o terceiro. Portanto, o São Paulo não joga mais com o Cerro Porteño, se livrou do pior osso. E também o São Paulo já garante que na segunda fase decide aqui no Morumbi, ou com o Nacional de Montevidéu ou com o Sporting Cristal. Olha, Flávio, para o São Paulo perder a primeira colocação do grupo em caso de uma vitória do Bolívar, a vitória do Bolívar teria que ser de 5 gols em cima do Criciúma no sábado. Quer dizer, se o Criciúma não ganhar, o São Paulo provavelmente será o primeiro da chave, ou pelo menos decidiria com o Criciúma no jogo essa possibilidade. Terceiro, São Paulo não é mais, ou seja, o 2-0 serviu. Aí o Lopes na bola, o único gol pode ser agora do time do Bolívar, não deixou o Zete. Aí o Hernandes tira Ronaldo no finalzinho no Morumbi. Lopes. Olha o Cafu como ganha na direita. Ele 2 bolivianos, hein? Mas acaba parando no excelente Rimba. Se você me permite, Milton, ainda em conjectura, o jogar como segundo do grupo, que me parece o mais provável, tem uma outra desvantagem. O São Paulo depois jogaria com o vencedor de News Old Boys e Defensor, ou seja, pegaria um time uruguaio e depois outro uruguaio, um sem tradição, ou um time argentino, campeão argentino. Muito bem, vamos ao registro final de João Antônio de Carvalho, fim de jogo no Morumbi. São Paulo 2-0, tá aí Tele Santana e depois Flávio Prado encerra. Vamos lá, João Antônio. Bom, deixa eu perguntar pro Raí. Melhor que o O que você achou do time, Raí? 2-0 valeu, né? Pelo menos o time fica numa situação melhor. Sim, então na primeira colocação, pelo menos momentaneamente. E agora vamos esperar o resultado do Criciúma. O time mostrou agora o mesmo ritmo do começo ao fim da partida que não aconteceu na partida contra o São José. Essa foi a única diferença. O que te pareceu o Bolívar, Raí? O Bolívar foi muito acuado, né? Diferente do que foi na Bolívia. E o São Paulo não deu chance para que eles criassem oportunidades e poderiam ter feito até mais gols. Muito bem, esse é o jogador Raí.
Jogador da equipe do São Paulo falando sobre essa vitória 2-0, que dá realmente ao time tricolor uma condição muito boa, pelo menos para torcer agora pela equipe do Bolívar contra o Criciúma. Milton Neves. Bom, João, você fica à vontade. Se você quiser ouvir mais algum jogador de São Paulo, fique tranquilo. Você tem possibilidade de ouvir mais jogador de São Paulo. Deixa eu ouvir o técnico Tele Santana. Teria 2-0, poderia ter sido demais, né? Poderia, mas eu acho que o time jogou bem. Criou muitas oportunidades, principalmente no primeiro tempo. Mesmo no segundo, jogou bem, mas podiam ter feito 4, 5 gols, que era um bom resultado para eles ainda, porque o número de situações que criamos foram muitas. E lá nós jogamos ao contrário, eles criaram muitas oportunidades e não fizeram gol. Felizmente nós ainda conseguimos vencer aqui. Bolívar jugou pior que em La Paz, não é certo? Muito pior. Lá eles jogaram muito bem contra nós, apesar de que nós não jogamos bem lá. Mas aqui nós jogamos melhor, jogamos bem e teríamos que vencer por um resultado maior, porque o volume de jogo foi muito maior. Se lá eles tiveram muitas chances e não fizeram gols, aqui quem criou a chance fomos nós. Muito bem, esse é o técnico Tele Santana. E depois o técnico Tele Santana, então, Flávio, como todo mundo está se mandando, deixa eu pegar uma palavrinha aqui do senhor Victor Barrientos, o técnico da equipe do Bolívar. 2-0, a sua equipe em nenhum momento foi aquele Bolívar lá de La Paz, né? No. En ningún momento yo creo que Sao Paulo ha sido superior en todos los aspectos, tanto en lo técnico como en lo táctico. Hemos visto un lindo Sao Paulo esta noche, contrariamente a lo que yo le vi en La Paz. Ha jugado un lindo fútbol, con toques rápidos, en profundidad, cambios de frente. Yo creo que es un muy buen equipo, ¿eh? Un digno campeón de Brasil. Las bajas de Sandy y Soria han pesado mucho en el resultado, ¿no? Yo creo que nuestra estructura ha cambiado precisamente porque Soria, Sandy